já deu, isso é uma maneira também de registrar um pouco essa outra voz que a gente dialogou dentro da Vila Itororó. Enfim, isso provavelmente aconteça na Baixada do Glicério também, que é um território muito maior. Enfim, essas coisas vão se dando no processo de construção dos trabalhos. Mas tem a disponibilização desses materiais para o público, para também que eles se contraponham a essas histórias oficiais, reportagens da Folha, do Estado, enfim, ou mesmo da Prefeitura, trazer esses ruídos, esses conflitos para contar essa história que não é nada bonitinha, é sobre dor e opressão que a gente está falando também, e sobre beleza também, sobre diálogo, sobre interação, sobre diferenças, sobre encontro de diferenças, o quanto isso pode ser rico. Então a gente está falando de produção de espaço, de como o corpo também pode ressignificar o espaço, pode recolocar outras relações no espaço. Então se a história oficial, se os órgãos públicos, se os órgãos oficiais, enfim, querem contar uma história, querem plastificar a memória, querem esterilizar a memória, querem limpar a memória, como é que a gente também pode ser agente, não, de reativação desses conflitos, reativação desses dramas, dessas dores, e também de superação disso, ou escalas, né? E como isso tem impacto, revela o imaginário de quem tem esse poder de produção, e como isso tem impacto no nosso imaginário também, e como a gente também tem que disputar esse imaginário. Então, quando a gente tem o Largo da Forca, durante mais de 300 anos ali na Praça da Liberdade, e de repente você não tem mais nenhum vestígio disso, dessa história, de sim, as pessoas eram enforcadas nessa cidade, e num lugar alto, para que todo mundo possa ver, como é que isso também tem impacto no nosso subjetivo, no nosso imaginário, como isso passa a agir também a gente, porque a gente está numa relação de bate e volta, a gente é interno e externo também, né? A gente está nesse, né, quando crava uma cruz na terra, está cravando dentro de mim também, enfim, é uma viagem minha. É isso, lidar com esses materiais que não são nada tranquilos, tentar estar nesses lugares e respirar. Então a gente está lá na Baixada do Glicério já há mais de um ano, a gente está entrando nas fases finais aí, finais entre aspas, assim, mas querendo abrir o trabalho no final de novembro, como ensaios abertos lá na Baixada do Glicério. A gente está trabalhando na Igreja da Paz, que fica na Rua do Glicério. A gente já está há mais de um ano lá, que é a pastoral que lá funciona, a pastoral do imigrante, que recebe imigrantes de várias partes do mundo, que tem recebido agora esse afluxo bem grande de haitianos, mas sempre acolheu e acolhe a comunidade italiana, que foi para o que ela foi fundada no início do século, nos entreguerras aí, e depois as comunidades latinas, nordestinos, e enfim, a gente está lidando um pouco com esse espaço, né, de lugares, de pessoas que estão chegando também, a gente fala como os restos da economia mundial, assim, o que chegam lá, e a gente também, enfim, é um universo de coisas bem complexo, bem dinâmico e muito fragmentado, como é a nossa cidade, assim. Acho que tem o drama disso e também tem a potência, a beleza, que acho que também é onde a gente tem que se apegar. E a gente vai abrir isso em novembro. Eu convido todo mundo, a gente tem a página no Facebook, Impulso Coletivo, tem o nosso site também, lá tem muito material onde vocês podem ver, muito material fotográfico também, esses textos, reportagens, quem se interessar, trocar ideia também, conversar, a gente está aí para isso. E também a gente tem feito esses trabalhos a gente tenta trabalhar em as escalas possíveis, né? Então trabalhamos muito com
ter vindo aqui para o Quilombac e voltar aqui também é um prazer, porque acho que é bom a gente fazer essa rede de fortalecimento. Entre outros centros culturais, em Mogi das Cruzes a gente tem uma relação bem grande, algumas pessoas de Suzano, de Poá também, o pessoal do Girandolá e Francisco Morato, né? E também trabalhar nas escalas mais oficiais também, como o Sesc, etc. A gente já participou de um festival na Argentina, levando esse trabalho, falando sobre isso, defendendo esse ponto de vista. E vamos para a Bolívia agora em janeiro também, tentando levar essa pré-peça ainda, que não vai estar terminada em novembro, mas é o que a gente vai dar conta de levar para lá. E enfim, continuar para a gente estrear ano que vem o trabalho. Acho que é isso, já falei demais. Bom, eu vou fazer a seguinte ideia. Você se sucinto, né? Dado meu compromisso, e dado também o horário do café. Sou Marisa Godóis, professor de Geografia no Perus, desde 2009. Esse ano já faz 30 anos que eu sou ativista cultural. Eu venho de duas vertentes. A primeira, política, porque meu pai foi preso político em 68 devido à militância sindical, 65 a 68. Ficou 1 ano e meio preso no presídio do Lagoa de Baixo, em Curitiba, em 68. Eu saí em meados de 69. Essa é a primeira vertente. Eu visitei ele três vezes na cadeia, com 8 anos de idade, 9 anos. Essa é a primeira vertente. Então eu já nasço no seio de um conflito político injusto, autoritário, filha da puta. Segundo, a outra minha vertente, ela vem de uma didática pedagógica ecológica. Vale do Ribeira, conheço tudo sobre o Vale do Ribeira. Andei a pé, de bicicleta, de busão, conheço tudo. Cavalho Santana, Cavalho do Diabo, Varadouro, montanhas, rios. Então são duas vertentes. A priori, a princípio, quem me educou foi meu pai, politicamente e literariamente. Não é à toa que eu sou sociólogo, estudei ciências sociais em Campinas e escrevo há 30 anos. Fui jornalista militante no Vale do Ribeira durante 4 anos e meio. Várias brigas, várias porradas. Vim para Campinas vim para Campinas em 95. Vim para Campinas em 85. Fiz ciências sociais. Fui ativista cultural dos movimentos undergrounds e alternativos de Campinas. Fundamos um grupo na Feira Hippie de Campinas chamado Cooperativa de Poetas e Cartunistas de Campinas, que, dada a sua relevância na sociedade e dada a sua militância séria, tornou-se editora Palavra Muda, onde eu vim lançar 2 livros. Primeiro, em 86, Mistério e Poemas. Em 1988, Exoboscopia. E esse movimento findou em 89, devido a sérios problemas políticos, ideológicos, financeiros, etc. e tal. Eu venho para São Paulo em fevereiro de 2000 e vou para o Capão Redondo trabalhar devido a uma crise educacional, devido a uma crise de gestão política, por causa da varredura da sociologia no currículo. Fui militante na POESP durante 12 anos, 4 anos militante no SIMPEM, Sindicato dos Professores Municipais. Depois do nosso projeto no Capão Redondo, que era o Sarau Semente de Fogo, de uma linha anarquista, autogestão, o nosso grupo se diluiu, pulverizou, vim morar em Jundiaí, passei a trabalhar no CIAM em 2009, por opção e porque eu adorei, me apaixonei pela região. Conheci Quilombac final de 2010, início de 2011, através do Valmir Santana, grande parceiro, multiartista, admiro muito. E a partir daí a minha afinidade se aproximou mais, porque eu já venho dessa verve cultural e ativista. Me identifiquei e aqui estou. Eu me afastei por 2 anos por problemas familiares e projeto que
e um projeto de lançamento de um livro, Retalhos, que eu exponho na Arteferia, na Feira da Arteferia, e estava exposto até agora ali. Aqui a minha função é, eu sou responsável pela biblioteca, né? Pela biblioteca, adoro livros. E aí remontei e reorganizei a biblioteca. Aí, o Júlio deu uma acelerada essa semana para que a gente acelerada e concluí ontem. Então é isso. Estou aqui, estamos para o que der e vier. E quando tiver as metralhadoras para ocupar a fábrica, me chame sem pressa. Obrigado. Obrigado e valeu, Euler, valeu pessoal, estou indo. Gente, vamos fazer assim, depois a gente volta a essas discussões todas, o que ele trouxe lá, tem a ver com o que está acontecendo aqui, na sequência a gente vai ter que enfrentar. Aprendizado. E esse aprendizado você leva, cara. Você leva. Ninguém tira de você, ninguém certifica, ele acontece em você. Como alguém aqui no meu estava falando. Muita vontade com o pessoal que é de Jesus, eles não estão só como alunos, mas eles acaba assumindo um papel que é de estar à disposição para essas imersões no território. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa nesse sentido, pode fazer uma coisa. Pessoal da região aqui, levanta a mão. Ó, os caras já também se dispuseram, então. Estão chegando agora e já estão. É isso. Também chega numa pessoa e fala assim: meu, não precisa ser Soró, o Cirlei chega, ou o Dida. Fala, faz uma outra, faz um lance com eles, conversa sobre uma coisa que está acontecendo. Você é representante no conselho. CAS. Esse negócio. Aí depois tem o Valmir, que é agora agente cultural. Sei lá, chega e fala com essas pessoas sobre isso. Ou então fala, me apresenta alguém. Puta, a Ana levantou nessa de me apresenta alguém e vou conversar, ela mudou o mestrado dela. O mestrado dela se tornou outro mestrado por causa desse percurso. E muito mais coerente, sabe? Então usem essas possibilidades. Usa o Soró, mas vai lá e fala, não, Soró, eu quero que me apresente alguém. Vai lá, marca, pega o telefone, marca e faz a tua onda. Entendeu? Foi incorporado no Soró. Eu falo muito a partir do aprendizado mesmo, do exercício, que aqui em Pedro sempre foi muito possível isso, né? Essa coisa das pessoas morarem, trabalharem no mesmo lugar, ter as lutas, as brigas. Então aqui história e memória de que é algo muito palpável, concreto, né? Assim, parece que o povo gosta disso, né? E eu, obviamente, aprendi com essas pessoas, as lideranças e todas. E aqui fui militante, desde ativista cultural, militante político, partidário, enfim, de movimentos sociais. E teve um pedaço do trabalho que tinha a ver com a igreja, enfim, que era com comunicação, né? Que era exatamente o desafio de como era aquela história de politização, de conscientização, como é que as informações chegam nas pessoas e como é que elas podem entender. E como ferramenta para os grupos políticos poderem atuar, a comunicação era fundamental. Então a gente desenvolveu durante anos um trabalho de assessoria, de organização, enfim, desde ensinar a fazer jornal, como ler, perguntar, enfim, a gente fez várias coisas. E aí, por essa mania de ser sempre a deriva, né, a curiosidade, né, quando você se descobre um ser aprendedor, enfim, se você deixar, você vai até Marte. Enfim, acabei indo parar num trabalho na área da infância e da adolescência, na área de direito, me apaixonou muito a discussão da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, e acabei tendo na área, acabei indo para o centro trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua. E aí lá criamos uma organização e um trabalho. E era já fruto da angústia, né? Porque nós éramos todos educadores, não éramos benemerentes, nem nada. Então a gente levantava questões, né? Já investigava o território. Por que as pessoas permaneciam na rua, por que não eram todos? Aí tinha uma explicação sociológica na época que era assim, a miséria leva as pessoas para a rua. Eu falei, bom, então deveria estar toda a periferia e não só alguns jovens. Então esse monte de perguntas, mas basicamente tinha, uma delas era
uma companheira que a gente tinha, ela era muito provocadora demais, né? Então a pergunta que ela fazia é o seguinte: bom, vamos trabalhar com crianças e pessoas em situação de rua, ou seja, das periferias, o mais subterrâneo das periferias são as pessoas que chegaram ao limite de estarem vivendo na rua. E aí ela tinha uma pergunta assim: bom, mas se a gente cuidar bem e razoavelmente educar, a gente vai estar adestrando corpos para continuar sendo parte do sistema, né? Então a pergunta era assim: vamos capacitar esse sujeito para roubar banco ou hackear contas, ou vamos tratá-los e adorná-los para o sistema continuar, porque eles são resultado do sistema, né? Óbvio que a gente optou por adornar, né? Enfim, não tivemos a coragem de montar um aparato para comandar, mas enfim. Foi bom que eu aprendi até computador, eu queria saber como é que era hacker, essas coisas, né? Então, dessa experiência de 14, 15 anos, aí aprendi com organizações, enfim, mas tinha uma questão muito fundamental que era: somos capazes de restaurar direitos dessas pessoas, né? Mas como torná-las cidadãs e que isso seja sustentável? Porque todo o sistema de exclusão na qual o país se articula, né? Ele está em manter a miséria do status quo, né? Isso é parte do mercado, do sistema manter esse status quo. E aí os sistemas socioassistenciais, eles mantêm as pessoas e não libertam as pessoas. Então essa era a pergunta enquanto educadores. E aí essa pergunta foi nos levando a muitas descobertas, né? E uma delas era o gap da linguagem, do universo imaginário. Então, se esse sujeito não tem linguagem, não tem universo imaginário, não tem a capacidade de compreender e ler o mundo, você pode tirá-lo da miséria com uma Bolsa Família, enfim, com uma cesta, mas ele não se sustenta, ele continua subcidadão, né? E aí esse trabalho acabou nos aproximando muito da arte. E para mim foi um prazer, porque voltei a discutir um pouco essa coisa da arte e da periferia. E a outra questão era um menino que falava assim: paralelepípedo não dá cria, né? Então não existem meninos e pessoas de rua, existem pessoas que saíram de algum lugar, né? E quando a gente foi pesquisar de onde vinham esses meninos, a gente foi encontrar bolsões muito conflituosos, muito degradados, né? Não era só a miséria, é um tipo de miséria num dado lugar, e é uma miséria cultural, existencial, afetiva, né? E aí então voltei a compreender a periferia da onde eu estava, né? Enfim, essas são as perguntas que eu acho que norteiam um pouco que a gente voltou e tentou fazer aqui. Quando eu cruzei um pouco com esses coletivos, e essa nova forma desses meninos, principalmente dos jovens, através da arte e da cultura, se meterem nas questões locais, na questão da identidade, né? Eu já vinha discutindo um pouco isso. Então, obviamente, a gente chegou e aí eu fui encontrar os velhos parceiros aqui, né? Das séries, etc. E tal. Encontrei grupos pessoas muito desanimadas, né? Assim, porque as velhas formas políticas de funcionamento do movimento estavam em decadência, né? Enfim, as pessoas se lamentavam muito. E aí foi quando eu cruzei com os meninos, né? E aí fui redescobrir esse mundo intenso, né, borbulhante, que hoje a roda das periferias, né, é intensa demais, e são características de jovens a partir da arte e cultura. Então todas as lutas sociais hoje, de habitação, as mais complexas, hoje tem um grupo cultural puxando, né? Hoje o novo sujeito político é esse, né? E aí a partir daí então a gente começou a brincar disso, a falar disso, a viver isso. A Quilombar, que sempre foi um lugar que é uma ideia de ser um lugar livre onde as pessoas pudessem se encontrar e criar, né? Aqui sempre tinha um negócio chamado rodinha de conversa, né? Então toda hora que você chegar aqui tinham várias rodinhas de conversa. E essas rodinhas aqui geravam encontro do sujeito do rap, do não sei o quê. Então vários espetáculos, ideias, etc. nasceram dessas rodinhas, né? Então o lugar se tornou um lugar do encontro, e o encontro ele cuida de se reverberar. Então a gente criou a Rede Viva Periferia, Viva Periferia Viva, que é uma proposta de uma rede para fortalecer os coletivos dessas formas de lutas sociais,
pensar a questão da sustentabilidade, inclusive financeira, porque as discussões que a gente trazia é fazer arte na periferia. Não podemos mais aceitar aquele discurso de porque eu sou pobre, não tenho dinheiro, eu faço uma coisa de qualquer jeito. Então, o primeiro desafio era esse. O segundo desafio era com os próprios agentes que estavam produzindo arte, né? Eu brincava muito com eles, falava assim, uma coisa é aprender a tocar tambor, né? Você sabe uma batida, outra coisa é ser músico. Então, como a gente conhece a crise do pagode, né? Muito bem, você sabe, não adianta você só saber tocar tambor e você não entende de música, se a onda cai você não tem como se socorrer, né? Então, essa preocupação. E a preocupação que eu aprendi a partir do trabalho de arte com as populações vivendo na rua, é essa coisa de escavocar, né? Você tem que entrar. Tivemos vários cursos no meio, empreendedorismo, marketing pessoal, agentes. Sorol foi lá nos explicar que era uma sociedade, que era uma cooperativa, porque nós amadurecemos. Uma conversa, ela demorou a romper, depois você fez. Não, Sorol, não bota fogo, não bota lenha na fogueira. É assim, então nós conversando, nós encontramos mais mulheres com a mesma ideia de formarmos um grupo, porque nós só tínhamos o curso, terminava o curso, todo mundo ia para casa sabendo fazer seu artesanato, muitas tinham um potencial muito grande além daquilo que tinha aprendido lá, e ficava ali, vendia para vizinho, vendia para um amigo da mãe, do irmão, e nós não tínhamos um lugar onde colocar, onde continuar com isso, porque daí as mulheres iam voltar de novo, a ficar depressivas, a sofrer a violência dentro de casa, sem poder sair, não tinha apoio. Então nós formamos esse grupo Arteferia. E ainda por sermos novinhas, eu acredito que estamos aí colhendo alguns frutos. Não tínhamos como montar essa feira, pois infelizmente não temos recurso e também não temos apoio legal, nada, nem do Estado, nada. Aí, conversando com a Janice, com o Cleito, com o Sorol, a Quilombac nos aceitou, nos adotou. Então nós fazemos a feira de artesanato, não só uma feira de artesanato, mas levamos a cultura, nós temos sempre mais parceiros, tem o Grupo Piá, né? Tem o pessoal da biblioteca, que também interage muito com a gente. Então a nossa feira não é só uma feira de artesanato, é para tirar essas mulheres, para elas se sentirem, como se diz, vamos empoderá-las, né? Tirá-las desse conflito de, eu sei fazer, mas não tem quem compre, ou ninguém vê o que eu faço. E nós descobrimos que temos bastante mulheres muito poderosas aqui.